Programa Visão Espírita. Apoio. América Chaves Seguros. Seguro é proteger sua vida e seu patrimônio. Precision Hospitalar. Distribuidora de medicamentos. E Livraria Espírita Verdade e Luz. Desde 1959, divulgando o espiritismo em Ribeirão Preto e região. O programa Visão Espírita pede licença para entrar no seu lar, levar-lhe uma mensagem de fé, de otimismo e de muita esperança. O programa Visão Espírita tem a grata satisfação de conversar sobre o tema Influências Espirituais. Nossa convidada, autora de 15 livros e 2 no prelo. O primeiro livro ela escreveu em 2004, Allan Kardec em Verdade e Luz. Uma educadora espírita, uma expositora dedicada à divulgação e à causa do Evangelho. Seu último livro, Jesus em Convites, volume 2, Aspectos, Certezas, será lançado na nossa Feira do Livro Espírita. Leda Marques Biguete, trabalhadora do Centro Espírita Batuíra, bem-vinda ao programa Visão Espírita. Sempre com muito prazer e agradecimento. Obrigada. Nossos telespectadores têm crenças, né? Têm experiências, têm as suas fés, né? E alguns querem conhecer e entender um pouco mais aquilo que nós espíritas acreditamos e divulgamos, né? E é muito comum para nós influências espirituais. Nós falamos sobre influências espirituais. Nos ajude, explique, por favor, o que são influências espirituais, afinal de contas. Bem, veja bem. Primeiramente, e agora eu falo para os que são espíritas e aqueles que também não são espíritas. É ponto doutrinário espírita que nenhum de nós é apenas constituído deste corpo físico, mas que somos compostos de espírito, um corpo sutil que envolve esse espírito e este corpo físico. Este corpo sutil, ele tem no seu processamento anatômico, celular, ele tanto tem facilidade de captar todas as minhas sensações aqui do corpo físico e levar para o espírito, como todas as percepções e desejos do espírito transferir para o meu corpo físico. Quando chegar o instante da minha morte do corpo físico, o corpo físico vai se decompor e eu, espírito, continuo envolta por esse corpo espiritual que conserva a minha individualidade, sente, ama, pensa, enfim, continua a viver em outro plano de matéria. Muito bem. Então, havendo o aceite desta realidade, então nós começamos a perceber que o espírito, nas suas necessidades, exterioriza, através do perispírito, as sensações do corpo físico. Então, muitas vezes, é possível que eu tenha, em vidas passadas, tenha havido em mim atitudes menos corretas, deselegantes. E conforme eu haja desta forma, ferindo os outros, não respeitando os outros, na realidade eu estou desrespeitando a mim mesmo. E eu mato uma pessoa, eu sou a primeira agredida. E isso fica marcado em mim
perispírito, espírito. Quando da morte do meu corpo físico, esta lesão perispiritual pede um corpo que funcione como um exaustor para que essas energias deletérias, escuras, fluam através do corpo físico. E é onde vão aparecer as doenças, os sintomas das doenças no corpo físico e que vão ser sempre entendidas como uma oportunidade que o meu corpo oferece ao espírito para que ele se reequilibre, para que ele, por assim dizer, fique livre daquelas manchas que eu mesmo causei nele. Lembremos-nos que o Espiritismo tem uma visão holística. O homem é composto de corpo físico, corpo espiritual e espírito. E então, os males que assolam o meu corpo nesse sentido são entendidos como busca, como reflexo de situações causadas em desequilíbrios passados e que hoje vem com me convidar a essa possibilidade de reequilíbrio perispiritual. Então, essa seria, em tese, por assim dizer, as doenças, né? E até quem lê sabe que durante muito tempo essas doenças foram consideradas como efeitos de uma mediunidade, e que na realidade não tem relação com a mediunidade. É uma relação que, a partir da meados do século passado, de 1950 em diante, muitos médicos já têm essa visão holística do ser humano. E aí vem uma pergunta: e se então, mediunidade jamais vai ser sinônimo de doença? Aí poderia vir uma pergunta, né? Mas, mesmo que não seja uma doença física como vinculada ao meu passado, como é que eu posso diagnosticá-la, digamos assim? Então, muitas vezes, as minhas doenças de hoje decorrem dos meus desequilíbrios emocionais. Uma pessoa nervosa, irrequieta, instável, deseducada, amoral, incorreta, viciosa em todos os sentidos, ela tem uma exteriorização energética inferior e é um imã para atrair mentes tão ou mais inferiores que ela própria, que, encontrando esse campo propício, aberto, passam a conviver com o humano, tanto quando ele está encarnado, como depois da morte, e exatamente o indivíduo passa a ter, sim, situações oscilantes de saúde física ou psicológica, e que é perfeitamente compreensível. Por quê? Ele oferece um campo aberto para mentes que se encontram ou em sofrimento, ou vitimadas pelo ódio, e vai de médico em médico, inúmeros tratamentos, e a causa não. Então, esse homem vigilante, esse homem, ele pode sim desenvolver, sem ter matrizes físicas, digamos assim, distúrbios psíquicos, como reações ansiosas, depressivas, perturbadoras, emotivas. E então ele é uma presa fácil
para a instalação de distúrbios orgânicos, com febres, calafrios, distúrbios os mais variados, fígado, estômago, indisposição, dores musculares, que leva a que ele viva de médico em médico sem achar, por assim dizer, um recurso que o satisfaça, né? Por quê? Porque ele está gerando e recebendo, doando e se alimentando de fluidos deletérios, de fluidos enfermiços, né? E que constitui a psicosfera dele, constitui tudo que em volta dele se exterioriza, e ele vive uma carga de sofrimentos, sem ter recomposições perispirituais de passado. Vejam bem. Então, são doenças que se instalam exatamente através dos desequilíbrios. E a doutrina espírita, nesse sentido, ela trabalha muito, 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 oferecendo uma metodologia onde o próprio indivíduo passa a descobrir nele as forças que são intrínsecas nele, e que ele acha que o fulano tem, o ciclano tem, tanto que, olha, você vai ao centro, reze por mim. O maior rezador sou eu em relação a mim mesma, e não o outro rezar por mim. Então, a doutrina espírita, exatamente, ela vai mostrar essa realidade onde você começa em Jesus a ser livre. Porque tudo aquilo que você opta, que você decide, que você busca, tendo Jesus como modelo, tranquilo estarão as suas exteriorizações. Não sei se respondeu o que você queria. Respondeu, claro. Nós temos uma grande explicação, né, para os nossos amigos telespectadores e telespectadoras, né, sobre muito daquilo que os sintomas são sinais, são despertares, né, e que eles têm sua origem no passado ou no próprio presente. Agora, sabe, Leda, nós falamos que temos muitos espíritos que nos acompanham, né? E quem nos acompanha, de alguma maneira, encarnado ou desencarnado, nos influenciam, né? Nós temos uma interação com eles, como você já explicou no programa anterior, né? Os bilhões que somos encarnados e desencarnados, está lá no programa anterior que você nos explicou. Leda, como é que eu faço para ter bons espíritos me acompanhando e ter as influências deles? Será que eles têm paciência para isso? Ah, sim. Veja bem. Na realidade, e aí, ainda quase que até reforçando aquele estudo anterior, o Livro dos Espíritos diz assim, que a influência dos espíritos em nossos sentimentos, pensamentos e atos é tão intensa que, na grande maioria das vezes, são eles que nos dirigem. É revoltante isso, não é? É revoltante isso, eles que nos dirigem. Então, como que a gente poderia entender isso? E é exatamente, cai naquilo que nos foi questionado, né? As influências espirituais. Então, eu já vi que eu interajo, como diz lá a introdução na introdução do Livro dos Espíritos, que é tão grande essa maioria dos espíritos, vejam bem, eu acho horroroso, que nós nos acotovelamos no meio deles. Já pensou isso? Você estar acotovelando-se em meio tão grande a quantidade desses espíritos? Então, evidentemente, há espíritos que estão motivados por vinganças, né? Por disputas anteriores, não sabem que deixaram o corpo físico, têm um prazer imenso em ver alguém em desequilíbrio, em gerar constrangimentos,
e ver pessoas aflitas, sem rumo, e eles estão aí, acotovelando-se no meio de cada um de nós, né? E exatamente o que eles fazem? Encontrando no encarnado uma frequência que se identifica com a deles, eles se acoplam. Eles se acoplam, e nós vimos ali que pode ser por vingança, por distúrbios anteriores, por não ter um lugar aonde ir, por assim dizer, né? E eles exercem, sim, a sua influência, agem sobre o pensamento, eles são uma das forças da natureza e causam uma porção de fenômenos inexplicáveis, entre aspas, né? E eles têm a mesma potencialidade que os encarnados, com um detalhe muito a favor deles. De um modo geral, nós não os vemos e quase sempre não acreditamos que isso é possível. Mas outro elemento, então, a relação deles conosco é constante, é ininterrupta. Agora aqui, quantos espíritos estão participando conosco? Aos que gostam, aos que não gostam, aos que nos incentivam, olha, vou pensar sobre isso, isso é bobagem. Mas de quem vai depender aceitar estas reflexões? Do encarnado. Vai depender do encarnado, lembrando sempre que os bons espíritos têm a mesma potencialidade, o mesmo poder, estão sempre prontos a nos inspirar para o bem, no entanto, eles não se impõem. Enquanto que os companheiros nossos que ainda não cresceram se impõem, ficam constantemente na nossa cabeça, os amigos espirituais estão à disposição, com as mãos estendidas, e nós com as mãos para trás. Então, eles não se impõem. Tanto que basta eu querer mudar o meu sentir e o meu pensar, e se eu me habituo a sempre buscar esse pensar e esse sentir diferente em Jesus, esses acotoveladores, mas que pessoinha desagradável essa, vamos procurar outro. Então, a mecânica é exatamente dependente do clima mental que o encarnado oferece. Programa Visão Espírita. Apoio. América Chaves Seguros. Seguro é proteger sua vida e seu patrimônio. Precision Hospitalar. Distribuidora de medicamentos. E Livraria Espírita Verdade e Luz. Desde 1959, divulgando o espiritismo em Ribeirão Preto e região. 49ª Feira do Livro Espírita de Ribeirão Preto, de 26 de setembro a 1º de outubro e de 3 a 8 de outubro, segunda a sexta-feira das 9 às 20 horas, sábado das 9 às 12 horas, no Centro Cultural Palace, ao lado do Teatro Pedro II. 49ª Feira do Livro Espírita de Ribeirão Preto. Realização da União das Sociedades Espíritas de Ribeirão Preto. Informações pelo WhatsApp 16 9 20 00 38 70. Sabe, Leda, de vez em quando nós brincamos, né? Nós falamos dos espíritos como se não fosse nós mesmos sem o corpo, né? Com certeza, mas eu falo com eles com um carinho muito grande, como se fossem irmãos que eu ainda não estou vendo, mas que eu os conheço. Leda, entrando no aspecto da lei de afinidade e do comportamento ético e moral que preceitua para todos nós esse comportamento, né? Isso é determinante, isso é decisivo, isso é fundamental nas relações espirituais que vamos construir? Com certeza. Veja bem, a mecânica nossa
de acoplamento com espíritos vai ser a semelhança do meu sentir e do meu pensar. Só se acoplam a mim espíritos que têm a semelhança com o meu sentir e pensar do momento. Com esse sentir e pensar, eu estabeleço a sintonia. Estabelecida a sintonia, os companheiros se acoplam. Então, veja bem, o comportamento ético-moral, nós temos que ter um pouquinho de cuidado, porque normalmente as palavras ético e a palavra moral, elas são confundidas. E, na realidade, o agir moral, ele é entendido como uma sequência de regras, né, que são vigentes em um grupo, a que se pertença, e que ele é relativo a costumes, e define o que eu devo fazer aqui ou ali, da sociedade na qual estou inserida. Dando um exemplo assim, bem chão, os ladrões têm uma moral. Todos os grupos têm uma moral. É para agir dessa forma, é para ir com esse tipo de roupa, e, enfim, tem uma moral. Então, esse é um comportamento moral. Já, por exemplo, nós vamos ver que a ética vai ter um significado totalmente diferente, certo? Então, moral são costumes, são tabus, são regras, que eu obedeço na praia, que eu obedeço no lugar que neva, enfim, costumes. E a ética, então, se funda em valores. Isso é que é maravilhoso. Eu disse que estudar Jesus é tão maravilhoso, porque não houve ser ético no mundo maior que ele. Então, ela fala de valores que são reais aonde eu estiver. Aqui, na rua, na feira, no cinema, no jardim, no concerto, sozinha. O procedimento moral procura, por isso mesmo, por essa forma ética de agir, ele procura a felicidade do indivíduo e a felicidade da sociedade, a felicidade geral, né? Com uma responsabilidade sem tamanho. Isso, Descartes já falava há séculos passados, né? Então, a pessoa ética, ela não adapta a sua forma de ser aos costumes. Ali todo mundo, a veste daquelas pessoas é estarem seminuas. Porque ali é moda isso. A pessoa ética não entra nessa desvalorização do próprio corpo, embora ela se vista de uma forma adequada e própria, por assim dizer, né? Então, a pessoa ética não se deixa levar por vantagens escusas, ela segue as leis. Lembra Jesus? Dai a César o que é de César. Ela respeita, respeita os valores dos indivíduos, ela luta pelos seus direitos, claro que sim, certo? Mas ela tem em tudo que ela for agir condutas corretas. Condutas que não firam o outro, não tragam vantagem só para ela. Pelo contrário, né? Então, isso tudo nós podemos lembrar e ver Jesus, que numa sociedade rude, numa sociedade de costumes assim, até bárbaros, ele vivia exemplificando. E exemplificando desse jeito, sem ferir ninguém, sem usar uma arma, ele conseguiu que o Império Romano ruísse por uma postura ética que os seus ensinamentos traziam no indivíduo, no sentido de ser livre, no sentido de lutar pelos seus direitos, através de uma postura ética, né? Por um modo de vida que era o mais atual naquela época, né? No respeito aos valores
comunidade, da educação, de tudo mais. Então, o homem ético, por exemplo, ele pode ser o mais abastado possível. Ele ajuda o idoso a atravessar a rua, ele não tem prurido nenhum em se abaixar e pegar uma fruta que caiu da banca ou no supermercado. Ele respeita as orientações, as faixas que visam os direitos dos outros, a preservação dos direitos dos outros. Ele não joga lixo pela janela do carro. Ele não fura filas, certo? Ele não maltrata os animais. Ele não prejudica quem quer que seja. Ele é uma pessoa ética. Ele tem Jesus como modelo e guia. Ele não sabe mentir. Ele não é afeito a fofocas. Ele não dissemina boatos, certo? Ele não é preconceituoso. Ele não assedia ninguém sexualmente. Ele simplesmente tem as suas posturas de um total respeito ao direito do outro. Então, o posicionamento apenas moral, ele abre brechas, certo? Agora, o posicionamento ético-moral, o posicionamento ético se ampara na moral, mas ele se torna ético. Então, é muito bonito essa hierarquia que filosoficamente há entre a proposta ético-moral. Leda, o programa Visão Espírita chega ao final. Te agradecemos imensamente o carinho, os esclarecimentos. Te pedimos que em 30 segundos você deixe ao nosso amigo telespectador a sua mensagem para que a gente possa encerrar o programa. Eu só posso agradecer o carinho de ter cada um que esteve conosco, nos assistindo e dizendo: procurem, busquem, dá uma tranquilidade na vida, como talvez a gente só vá conhecer quando começar a descobrir a grandiosidade dos convites de Jesus. Muito obrigado. Que a paz esteja sempre entre nós. Muito obrigado. Muito obrigado, Leda. Nós agradecemos ao amigo ouvinte, ao nosso amigo telespectador e telespectadora que ficou conosco até agora. Lembremos sempre, tenhamos a moral de Jesus e a ética de praticar esta moral. Até o próximo programa Visão Espírita. Até o próximo. Programa Visão Espírita. Apoio. América Chaves Seguros. Seguro é proteger sua vida e seu patrimônio. Precision Hospitalar. Distribuidora de medicamentos. E Livraria Espírita Verdade e Luz. Desde 1959, divulgando o espiritismo em Ribeirão Preto e região.